nome, glória e testemunho. Nome, glória e testemunho. Eu vou repetir. Nome, glória e testemunho. Antes de ler esse texto, tem uma coisa que muito me marca e eu sempre gosto de comentar quando eu falo em nome. O meu pai faleceu com cerca de 75 anos, faleceu em Angola. Minha mãe faleceu alguns anos depois também, com cerca de 75 anos. Nós éramos 6 filhos, eu falo éramos porque 2 já faleceram, e além disso tínhamos uma irmã adotiva, então nós éramos 7, né? E uma das coisas que os meus pais, e eu quero agora citar de uma forma específica o meu pai, muito se preocupava, era com o nome dele. E eu me lembro que na nossa infância, adolescência, pré-adolescência, quando nós fazíamos alguma coisa que ele não gostava, ele ia nos ralhar, ia zangar conosco, ele sempre dizia alguma coisa assim: vocês têm que cuidar do meu nome, vocês não podem envergonhar o meu nome, vocês não podem sujar o meu nome. Em outras palavras, ele tinha uma preocupação com relação ao testemunho nosso como filhos, e o que nós poderíamos fazer que de alguma forma, segundo ele, sujasse o nome dele. O que significa nome na nossa mensagem desta manhã? O que significa glória na nossa mensagem desta manhã? O que significa testemunho? Então, quando tu saíres daqui, que possas na tua mente ter exatamente isso. Pastor Domingos abriu em Atos, capítulo 3, olhamos um pouco do capítulo 4, e ele falou sobre nome, glória e testemunho. E se tu verdadeiramente és discípulo de Jesus Cristo, eu te desafio a fazer uma pergunta que é exatamente essa: o que esta mensagem, palavra de Deus, tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha vida? Eu vou sair daqui, eu vou comer, vou almoçar. Pastor Edson vai para o aniversário do neto ou neta? Por exemplo, da netinha. Cada um vai para outro lugar, tem a nossa própria vida. Amanhã uns voltam para o trabalho, outros voltam para a escola, enfim, casados, solteiros, pessoas enfermas ou não. Agora, o que a mensagem tem a ver com a minha vida, com a tua vida? O que tem a ver com o meu domingo, com a minha segunda, com a minha terça, quarta, quinta, sexta? O que tem a ver com a minha vida como casado, solteiro, minha vida no lar, no trabalho, na escola? Tem tudo a ver, se tu és discípulo de Jesus Cristo. Se tu não és, que tu nesta manhã possas refletir que você precisa conhecer um nome que tem glória, do qual há testemunho, que pode revolucionar e transformar completamente a tua vida. Em Atos capítulo 3, palavra de Deus, quando nós olhamos para o versículo 16, fala assim, e eu foco o versículo 16, só que a partir do versículo 16 vamos olhar outro versículo. Ele fala assim: pela fé, Atos 3,16, pela fé, em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Vou ler de novo Atos 3,16. Pela fé. Fé em quem? Em o nome de Jesus. O que tem o nome de Jesus? É que este mesmo nome fez o quê? Fortaleceu a quem? A este homem. Que homem? Vamos ver, por exemplo, daqui a pouco. Que agora vedes e reconheceis. Aí Pedro reafirma: sim, a fé. Que fé? Que vem por meio de Jesus. O que fez? Deu a este saúde. Saúde o quê? Perfeita, na presença de todos vós. Nome, glória e testemunho. Presta atenção que essa expressão nome, se tu fores um pouquinho atrás, em Atos capítulo 3, versículo 6, fala assim, Atos 3,6, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou.
em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Esse homem diz a Bíblia dos Testemunhas, se tu olhares lá para, por exemplo, o livro de Atos, capítulo 4, versículo 22, fala, ora, tinha mais de 40 anos aquele homem em quem se operara essa cura milagrosa. Era um homem de 40 anos. Um homem coxo, de 40 anos, que estava à porta do templo pedindo esmola. Além de ser enfermo, era um homem pobre, pedindo esmola. E quando ele pede esmola para Pedro, estavam Pedro e João, a dupla ali, Pedro falou assim, nós não temos prata e ouro, não temos como te dar dinheiro, mas o que nós temos, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus, levanta-te e anda. Por isso que no capítulo 3, versículo 6, fala assim, em nome de Jesus. Tanto é que havia pessoas que achavam que esta cura tinha acontecido por causa do poder de Pedro. E Pedro fala, olha lá em Atos capítulo 3, versículo 12, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, porque vocês vos maravilhais disso, porque fitais os olhos em nós. Por que vocês estão maravilhados? Por que vocês olham para mim e para João? Como se nós é que tivéssemos feito esse milagre. Ele fala assim, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. Em outras palavras, não fui eu, não foi João, não foi o nosso poder, não foi a nossa piedade que operou este milagre. E aí Pedro vai falar sobre o nome. E vai mostrar que esse nome tem glória. E vai falar sobre o testemunho deste nome. E quando nós olhamos em Atos 4, é interessante você perceber quantas vezes aparece a palavra nome. Versículo 7. E pondo-os perante eles, os arguiram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Versículo 10. Tomai o conhecimento, vós todos, e sois povo de Israel, de quem em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Versículo 17. Mas para que não haja mais divulgação entre o povo, ameacemos para que não falem neste nome, a quem quer que seja. Versículo 18 diz o seguinte, chamando-os, ordenaram-os que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Versículo 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. O que significa o nome? É a pessoa de Jesus. Nome tem a ver com a pessoa. Nome tem a ver com o caráter. Nome tem a ver com as obras de Jesus. O nome de Jesus é quem ele é e o que ele faz. Quando ele está falando no nome de Jesus, ele está falando na pessoa de Jesus. E ele está falando nas obras de Jesus. Quem é essa pessoa? Em Atos capítulo 3, ele fala Jesus, o Nazareno. Talvez tu deves te lembrar que quando chegam para Natanael e falam assim, achamos o Messias, não sei o que, vem de Nazaré. O que se fala naquele contexto? Pode vir de Nazaré alguma coisa boa? Assim, alguma coisa importante vem de Nazaré? Dando a ideia de que Nazaré era uma região desprezada, de só menos importância, só menos valor. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E quando fala Jesus, o Nazareno, está trazendo à nossa mente a humanidade de Jesus. Perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Que vem de uma região que não tem glória. Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas Jesus não é apenas o Nazareno. Quando tu olhas para Atos, capítulo 3, tu começas a ver o seguinte. Pedro fala,
versículo 13, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Lembrando dos patriarcas da nação de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. E para mostrar que, conforme diz o Senhor Jesus Cristo, quando fala o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é para mostrar que não é o Deus de mortos, é o Deus de vivos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus de nossos pais, fala assim, glorificou a seu servo Jesus. Algumas traduções, versões bíblicas, glorificou ao seu filho Jesus. Jesus é o Nazareno. Jesus é o filho que se fez servo. Marcos 10, 45, o Filho do Homem veio não para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isaías 53 fala no servo sofredor, aquele que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Um pouquinho mais adiante, versículo 14, vós porém negastes o santo e o justo. Ele é santo, nele não há mal nenhum. Ele é perfeito, porque ele não é somente o filho, servo. Ele é Deus, Deus Filho, santo, perfeito. Aquele que nele não há pecado nenhum. Tanto é que 2 Coríntios 5, 21 fala, aquele que não conheceu pecado por pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele é santo, sem pecado. Jesus podia pecar? Não, porque ele não tinha natureza pecaminosa. Então por que Satanás o tentou? Porque Satanás é tonto. Assim como Satanás tentou tomar o trono de Deus, ele conseguia como anjo? Jamais, mas ele tentou. Mas Jesus não tinha natureza pecaminosa, ele é santo. Além disso, ele é justo. Nele não há imparcialidade, nele não há dois pesos, duas medidas, nele não há injustiça, ele é justo. Ele é o Nazareno, ele é o servo de Deus, ele é o santo, ele é o justo, versículo 15, ele é o autor da vida. É aquilo quando nós olhamos no Evangelho de João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nele todas as coisas foram criadas. E conforme diz o início de João, capítulo 1, fala exatamente isso. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1,4, a vida estava nele, e a vida era a luz do mundo. Ele que falou, vim para que tenham vida, e vida, abundância, e a palavra que ele usa ali de vida, não é a palavra bios, para falar vida física, biológica, ou vida fisiológica. A palavra ali é a palavra zoé, é vida no sentido espiritual. É vida no sentido de que o ser humano tem significado, tem propósito, ele tem satisfação, ele tem a razão da existência da sua própria vida, única exclusivamente em Jesus. É a vida que procede de Deus. É aquilo que João 1, 12 e 13 fala, que nós cremos em Jesus, somos filhos de Deus. Não porque nascemos, João 13, da carne ou do sangue, ou do homem, mas nascemos de Deus. É aquilo que Jesus fala para Nicodemos do novo nascimento, nascer do Espírito, sendo novas criaturas, não mais com a semente do pecado, mas em nós com a semente da justiça. Não mais como escravos, servos do mal, do diabo, das trevas, mas servos de Deus, andando na verdade e andando na luz. Ele é o autor da vida, e sem ele não há vida, existe morte. Por isso que a pessoa sem Cristo está morta espiritualmente, porque ela está separada de Deus, ela está desconectada com Deus, ela não tem vida procedente de Deus, tem vida física sim, tem vida fisiológica sim, mas espiritualmente está morto. É aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 2, vocês estão mortos nos vossos delitos e pecados, andando segundo os vossos pensamentos, segundo a vossa vontade, segundo o vosso desejo. Mas, Efésios 2,4, Deus sendo rico em misericórdia, vos deu vida juntamente com Ele. Ele é o autor da vida. É a vida eterna que procede de Deus.
É esse nome que Pedro está falando. É Jesus o Nazareno. É Jesus o servo, o filho. É Jesus o santo. É Jesus o justo. É Jesus o autor da vida. Jesus o Messias. Conforme diz lá em Atos capítulo 3, versículo 20. A fim de que da presença do Senhor vejam tempos de refrigério. E que envie ele o Cristo, que já foi designado Jesus. Jesus, ele é o Cristo. Ele é o Messias, ele é o Salvador. Por isso que o texto que foi lido aqui, de Atos capítulo 4, diz exatamente no versículo 12, não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Porque foi ele que morreu pelos nossos pecados, conforme diz Atos capítulo 4, versículo 10. E foi ele que foi ressuscitado dentre os mortos. Então isso que significa o nome, é a pessoa de Jesus e a obra de Jesus. E esse nome tem glória. É o nome para ser glorificado. Tanto é que quando o coxo é curado, em Atos capítulo 3, fala assim, e tomando o versículo 7 pela mão, Pedro o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. É o nome para ser louvado, é o nome para ser glorificado. Em Atos capítulo 4, mais adiante, nós podemos ver exatamente o versículo 21, depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, ou seja, como castigar Pedro e João, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Isso é manifestação de fé? Em Romanos capítulo 1 fala que a ira de Deus se manifesta contra todo o pecado e toda a injustiça dos seres humanos. E aí a palavra de Deus em Romanos 1, 21, etc., fala que tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. O ser humano incrédulo, ele não glorifica Deus como Deus. Martinho Lutero já dizia que a essência do pecado é o ser humano voltado para si mesmo numa atitude de auto-idolatria. Tanto é que uma das coisas que morre na cruz é o nosso eu, o nosso ego. Nós gostaríamos de ser Deus, de termos o domínio sobre a nossa vida, sobre todas as coisas, mas não glorificar a Deus. Por isso que a palavra de Deus no livro de Salmos fala, não a nós, Senhor, mas não a nós, mas ao teu nome seja a glória. É aquilo que Romanos fala 11, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória. Aquele homem foi curado. Deus cura nos dias de hoje, cura. Devemos orar pela cura dos enfermos? Sim, devemos orar, isso é bíblico, não é pecado, isso não faz parte dos movimentos pentecostais. Muitas das vezes nós temos aquela ideia de que ser sério com Deus e com a Bíblia é não acreditar nos milagres de Deus. Eu não sei onde nós aprendemos isso. Como se Deus hoje não se manifestasse mais, Deus hoje não faz poder. Deus continua agindo, Ele continua sendo o mesmo Deus. É lógico que nós não somos como os apóstolos, cujo ministério deles, conforme diz a própria palavra aqui, era acompanhado por sinais, maravilhas e milagres. Inclusive Pedro fala isso. Acompanhado por sinais, maravilhas e milagres. Fazia parte do ministério apostólico. Hebreus capítulo 2 fala isso. Paulo, quando está falando sobre as suas credenciais apostólicas em 2 Coríntios, Paulo também fala que ele tem um ministério acompanhado por sinais, maravilhas e milagres, à semelhança de Jesus. Só que isso era uma prerrogativa do ministério apostólico. Não faz parte do nosso ministério sinais, maravilhas e milagres. Não são as credenciais nossas. Mas Deus ainda continua curando e cura sim. Deus ainda é um Deus de milagres? É sim. Deus cura todos? Não.
Deus cura sempre? Não. Deus cura como eu quero? Não. Deus cura a quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Tanto é que em Lucas 4 Jesus fala, existia várias viúvas, mas Elias foi enviado só para um. Havia vários leprosos, mas Eliseu atuou com Naamã. Foram curados todos os leprosos? Não. O azeite de todas as viúvas se multiplicou? Não. Mas por que aquela, por que aquele? Porque Deus assim quis, Ele é soberano, faz todas as coisas segundo a sua vontade. E Ele faz todas as coisas não pensando primeiramente no teu bem e no meu bem. Ele faz todas as coisas primeiramente para a glória do seu nome. Para que o seu nome seja exaltado. Para que o seu nome seja glorificado, para que as pessoas possam dizer verdadeiramente aquilo que em Atos capítulo 4, versículo 16 fala assim, dizendo, que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, não podemos negar, ou seja, não podemos negar que esse homem andando é fruto de um milagre. Foi Deus quem agiu. E quando Deus faz as coisas, elas não podem ser negadas, porque Deus faz as coisas bem, perfeito, e faz para a honra e glória do seu nome. Eis que nós temos que pensar, o nome de Jesus é para ser glorificado acima de todo nome. Ele é o Senhor. Por isso que Filipenses fala que Ele se tornou homem, Ele se fez servo, Ele foi obediente até a morte de cruz, mas não termina aí. Fala aí, Deus o exaltou. E lhe deu um nome. Lhe deu um nome, Deus o exaltou. Para que todo joelho se dobre e toda língua confesse, Jesus é o Senhor. É um nome de glória. É um nome para ser honrado. É um nome para ser exaltado. Tendo conhecimento de Deus, por causa do nome de Jesus, nós temos que glorificar a Deus e dar graças a Deus. Foi isso que aquele coxo fez, glorificando, louvando. É aquilo que o povo fez, diz assim, glorificando a Deus, dando glória a Deus. E por último, é um nome para ser testemunhado. E é isso que Pedro está fazendo. Quando as pessoas estão interrogando Pedro a respeito da cura, o que Pedro começa a falar? Ele começa a falar de Jesus. Ele não fala de si mesmo, ele fala assim no versículo 12, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, irmãos israelitas, não fiquem olhando para nós. Não fitem os seus olhos em nós. Não nos admirem, não se impressionem conosco. Não, é Ele. É Ele. Um amigo, pastor Ivênio dos Santos, que pastoreou durante muito tempo a Igreja Batista Central de Belo Horizonte, hoje Minas Gerais, hoje pastoreado pelo pastor Paulo Mazzoni. Igreja que eu conheci quando Paulo Mazzoni ainda era adolescente, eu e a Raquel conhecemos, porque meu primeiro ministério pastoral no Brasil foi em Minas, depois grande parte do tempo foi no estado de São Paulo. Pastor Ivênio gostava de contar aquela história de que alguém está no mar. Eu morei numa cidade chamada Lubito, na província de Benguela, e nós morávamos um quarteirão da praia, do mar, e muitas vezes fomos para o mar. E muitas vezes vimos pessoas quase se afogando. E algumas até se afogando. E de repente você estava brincando na areia, de repente eu via, socorro, socorro! E alguém pulava, de alguma forma, ia tirar aquela pessoa que estava na água. Agora, não morrem apenas pessoas que não sabem nadar. Não sei se você sabe disso. Bons nadadores também morrem no mar. Porque muitas das vezes são apanhados por correntes que não conseguem sair delas, ou redemoinhos marítimos, que puxa para baixo. Outras vezes são tomados por cãibras nas pernas, nos braços.
De tal maneira que se alguém não socorrer, a pessoa morre. Mas quando a pessoa grita por socorro, tá? E alguém vai lá, tira aquela pessoa, às vezes já quase desmaiada, leva aquela pessoa para a areia. Quando aquela pessoa se recupera, se levanta, ela não bate no peito dizendo eu me salvei, veja como eu sou bom. A pessoa olha para aquela pessoa que tirou-a da água e diz para ela, muito obrigado, eu te devo a minha vida, você me salvou. Se não fosses tu, eu tinha morrido, obrigado. Ela reconhece que se alguém não atirasse, ela tinha morrido afogada. Meus amigos, o ser humano está morrendo no pecado quando ele não tem Cristo. Ele não tem como sair. Não depende da sua habilidade, não depende da sua força, não depende do seu dinheiro, do seu conhecimento. Não depende da sua religiosidade, não depende das suas obras. Não depende de que família ele pertence, não depende da sua nacionalidade, nada. Romanos 3, o salário do pecado é a morte. E salário é a paga daquilo que o ser humano merece. Salário não é favor. Salário, aquele que contrata tem o dever e a obrigação de pagar. Por isso que a justiça de Deus, ela decreta a morte para quem não conhece Jesus. Salvação pela fé, mas ao mesmo tempo, morte eterna para a incredulidade. E quando a pessoa ela é salva do pecado, porque fala que o dom da vida vem graça de Deus, a pessoa não fala assim, eu me salvei. O coxo não podia dizer, eu me curei. Nem Pedro e João dizendo, nós o curamos. O coxo tinha que dizer, eles me curaram, mas por causa do nome de Jesus. E Pedro fala, foi o nome de Jesus. Jesus o servo, Jesus o Nazareno, Jesus o santo, Jesus o justo, Jesus o autor da vida, Jesus o Cristo, foi Ele. Por isso quando falam assim, nós não podemos negar que houve uma cura. E fala assim, mas nós temos que impedir que eles falem nesse nome, Atos 4,17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-nos para que não falem neste nome, a quem quer que seja. Qual é a atitude de Pedro e João? Versículo 20. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Por isso que a Bíblia fala que nós somos testemunhas de Jesus. Não podemos deixar de falar das coisas que tu tens visto e ouvido. É aquilo que o 1 João fala, o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós apalpamos a respeito do verbo da vida. 1 João 1, João fala, isso nós vos anunciamos. Então o que tu tens de anunciar? É Jesus. Porque só o nome dele é digno de honra e de glória. É Jesus porque ele é a pessoa em quem e somente nele há vida eterna. E vida eterna significa vida aqui e agora, com propósito, satisfação e realização. Por isso que vida eterna tem que ver aqui e agora com o que você vive. Sua vida no seu lar. A sua vida em todas as áreas, a sua vida em todos os dias. Vida eterna é uma vida que você vive em fé, confiança, obediência e satisfação no andar com o Senhor Jesus Cristo. Isso tem a ver com sua vida a cada dia, se você já é cristão. Mas ao mesmo tempo, sem o nome de Jesus, você não se torna filho de Deus. Então, se você ainda não crê em Jesus, você precisa se arrepender e crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas por outro lado, vida eterna é a esperança da eternidade com Deus nos céus. Porque em 1 Coríntios é claro, se a nossa fé
se resume a este mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Por isso que a Bíblia fala que a nossa tribulação nesse mundo é passageira. Ela não é nada diante da glória eterna a ser revelada. Por isso que a Bíblia fala ainda que o nosso homem exterior se corrompe, o nosso homem se renova dia após dia. Por isso que a Bíblia fala, tragada foi a morte pela vitória. Porque a vida eterna não é apenas usufruir das bênçãos de Deus nesse mundo. Como, por exemplo, Romanos 14, fala assim, o reino de Deus não é comida, bebida. Versículo 17, mas alegria, paz no Espírito Santo. E justiça no Espírito Santo. Então nós usufruímos aqui das bênçãos celestiais, mas na eternidade, da plenitude da vida em Cristo Jesus. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar. Durante um tempinho, reflita sobre isso. Nome. O nome tem a ver com a pessoa e com a obra de Jesus. Jesus é Deus, Filho de Deus, que se fez servo, se tornou homem, mas homem perfeito, santo, justo. Como Deus, Ele é o autor da vida. Jesus, que é o Messias, Jesus, que é o Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, foi ressurreto dentre os mortos, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus que disse, eu sou o caminho a ser trilhado. Eu sou a vida a viver. Eu sou a verdade a crer, a verdade a obedecer. O nome tem a ver com a pessoa e com a obra de Jesus Cristo. Este nome tem glória. Ele se manifesta, ele se dá a conhecer, para que nós possamos, arrependidos dos nossos pecados, movidos pelo Espírito Santo, crermos no seu nome, termos fé na salvação no seu nome e vivermos para a honra e glória do seu nome. Por isso que a Bíblia fala em 1 Coríntios 11:30, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Jesus. Vocês são sal da terra, luz do mundo, Mateus 5, para que os homens, vendo a totalidade da vossa vida, que são as boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Esse nome tem sido glorificado por nós e pelo testemunho da nossa vida diante dos outros. Por isso, testemunhe de Jesus. Atos 1:8 fala que recebereis poder ao descer o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Quando as pessoas te perguntarem quem é que está atrás da beleza da tua vida como esposa, como mulher, como homem, como cristão, quem está atrás da beleza da forma como vocês educam os vossos filhos, quem está por detrás da beleza como os filhos obedecem aos pais, honram os pais, do seu bom comportamento na empresa, na escola, etc., que você possa dizer, é por causa do nome. Foi Jesus que fez isso na minha vida. É Jesus quem está fazendo isso na minha vida. É Jesus que me fortalece na enfermidade, mas também é Jesus que me fortalece nos momentos de saúde. É Ele que se faz presente em todos os momentos da minha vida. É o nome de Jesus que você glorifica, mas ao mesmo tempo é o nome de Jesus que testemunhas e anuncias, porque não há salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Obrigado. Obrigado, pastor Domingos.
essa